Perfeito. Vamos lá, pessoal. A vinda de Jesus, tá? Tópico 3. Sigamos aí. Não, isso aqui a gente já trabalhou, perdão. É o arrebatamento da igreja. Arrebatamento ou rapto da igreja. Página de número meia dúzia. Tá bom? Página de número meia dúzia. Diz aí assim: a esperança no arrebatamento iminente era comum aos crentes da igreja primitiva, tá? Ou apostólica, como queira, tá? Igreja primitiva e igreja apostólica são as mesmas coisas, tá bom? Outra questão aqui é o nome que nós temos anotado, que é o arrebatamento iminente. O que seria o arrebatamento iminente? É aquele arrebatamento que se dá com o abrir e com o fechar dos olhos, tá? É o arrebatamento que o Senhor vem como ladrão. Então, a esperança do arrebatamento iminente era comum aos crentes da igreja primitiva ou igreja apostólica. Essa igreja primitiva, ela tinha três tipos de característica muito peculiar a ela. E era exatamente por essas características que essa igreja cresce tremendamente, mesmo em um ambiente de perseguição severa, tá? Perseguição política, feita por Roma, e perseguição religiosa, exercida pelos judeus. Por que era uma igreja que, mesmo sendo perseguida, ela alcançava patamares elevados? Porque ela possuía ali uma trindade, né? Ela era formada por doutrina, ela era uma igreja identificada por sua comunhão e caracterizada por uma oração. Então, o que tinha na igreja apostólica? Doutrina, tá? O que é a doutrina? É a aplicação do texto sagrado. Então, ninguém ia, por exemplo, para uma escola bíblica dominical, ou ninguém ia para um culto apenas para dar glória, aleluia, para rodar e sapatear no poder. Eles iam para aprender a aplicar aquela palavra durante o seu dia a dia. Até porque, gente, se essa igreja apostólica ou primitiva fosse uma igreja que fosse ao culto apenas para rodar e para sapatear, para sentir a presença de Deus, né, ela não conseguiria resistir à perseguição política e religiosa. Com esse tipo de perseguição, você só consegue se manter de pé na presença de Deus se você souber aplicar a palavra sobre a sua vida. Outra característica dessa igreja é a sua comunhão. O texto de Atos dos Apóstolos, né, deixa claro como é que era essa comunhão. Era a comunhão no partir do pão e o terceiro tópico, na oração. Ou seja, todos comiam de modo igual. Não tinha aquela questão de que fulano era o apóstolo, comia caviar, e o Jonathan, que era um obreiro, comia arroz com ovo. Um grupo come numa mesa com um talher de prata e o restante come num copo, num prato de plástico com um talher descartável. Não, todo mundo comia igual, na mesma proporção, e eles tinham um costume, unir-se para poder fazer orações. Então, era uma característica muito forte, tão forte, que quando esse grupo se reunia para orar, as paredes, de onde quer que eles estivessem, estremeciam, porque o poder do clamor que era feito naquele lugar era tão grande que o próprio Deus se movimentava naquele lugar, proporcionando não só cura, mas fortalecimento para que aquelas pessoas não desistissem da fé. Hoje, nós temos muitos crentes que dizem, afirmam que vão subir aos céus, cantam, a perseguição não parou a igreja, cantam, mas a igreja vai ser arrebatada, porém, não tem uma vida de oração, não se reúnem para orar, não tem comunhão, ou seja, cada um por si,
Se a Letícia estiver passando o problema dela, o problema é dela, não é meu o problema. Então, ela que se vire com o problema dela para lá, né? Se eu estou passando por uma aflição, eu que me lasque para cá. Vocês ainda vão dizer, está passando porque merece. Então, não existe comunhão, uma preocupação, né, em estender a mão para o outro, independentemente da causa ou do motivo pelo qual o outro está passando por aquela dificuldade. E é uma igreja que não é doutrinada, porque na primeira lapada que toma da sua liderança, faz biquinho, bate pezinho e sai, tá? Então vamos lá. Inclusive para Paulo, que acreditava que ocorreria ainda nos seus dias. Então era uma igreja que acreditava piamente, tá? Que Jesus ia voltar naquele tempo. Hoje a gente fala, Jesus vai voltar. Mas quantos de nós acreditam, por exemplo, piamente e se comporta, né, fielmente como se Jesus fosse voltar hoje, por exemplo? Eu tenho plena certeza que todos vocês, inclusive eu, que aqui estou planejando o que eu vou fazer amanhã. Eu não estou planejando se Jesus vai voltar daqui a 5 minutos. Eu estou me preparando para saber o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer amanhã, como é que vai ser o meu dia de trabalho amanhã. Por exemplo, eu vou acabar essa minha aula e vou ao monte. Minha programação, sair daqui da aula e ir ao monte. Mas não passa pela minha cabeça, por exemplo, uma preparação. Eu vou acabar essa aula aqui, porque Jesus pode voltar quando eu der o amém da aula. Não passa pela nossa cabeça. Só que da igreja primitiva passava, tá bom? O problema em Tessalônica foi confundir as coisas e associar as perseguições movidas contra as igrejas como se estivessem vivendo os juízos do dia do Senhor. Então, qual foi a confusão? Teve perseguição, entendimento da igreja, Jesus está voltando. Né? Hoje, qualquer tipo de dificuldade ou de aflição que nós vemos a passar, qual é o discurso? Jesus está voltando. Os sinais têm que se cumprir. O Lula ganhou, né? O Jesus vai voltar. Choveu muito. Jesus está voltando. Mas são eventos que sempre aconteceram. O maior sinal de que Jesus vai voltar, a igreja nem percebe. Se eu perguntasse aqui para vocês, qual seria o maior sinal do retorno de Jesus? O que vocês me diriam? Me apontariam qual sinal, por exemplo? Qual seria o sinal? Eu diria que é isso que o senhor acabou de falar. Dá para ouvir? Agora sim. Dá para ouvir? Agora sim. Eu diria que é isso que o senhor acabou de falar. Em relação a cada um pensar por si mesmo, que no caso é aquilo que o senhor falou em relação ao amor se esfriar, o amor de muitos se esfriaria. Eu acho que esse é o maior sinal. O amor na terra quase não existe mais. Sim, Jesus vai dizer que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, o principal sinal de que Jesus vai voltar não é a intensidade da chuva, nem a intensidade do calor, mas é a falta de empatia que eu tenho pelas necessidades do outro. É incrível como eu não sinto a dor da necessidade do outro, do problema do outro, tá? Então, esse é o maior sinal. Ao longo da história, a igreja sempre acreditou ser a última geração. E a Bíblia nunca ensinou a mesma a pensar diferente. Os acontecimentos mundiais, o retorno de Israel à sua terra, a chegada do homem à lua e até a destruição das Torres Gêmeas têm mexido com os crentes e servido de alerta para a igreja. A euforia de alguns, entretanto, não invalida a atenção que se deve prestar ao anúncio do arrebatamento, para o qual o Senhor fez diversas advertências, como em Mateus capítulo 24, versículo 43 e 44. O Jonathan já está abrindo ali, tá bom?
faça a leitura para mim, Jonathan, assim que você achar o texto. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, os acontecimentos registrados em Mateus são alertas, tá? São alertas, tá bom? E não avisos, tá? Então, quando o ladrão, por exemplo, hoje a gente vive numa sociedade que ninguém precisa dizer para você que se você dormir com a sua porta aberta, vão entrar e vão te roubar. É normal, é comum, mas é um alerta que você tem e faz com que você tranque a porta. Então, a violência que nós encontramos hoje na sociedade faz com que nós venhamos estar alertas para que um possível assalto não venha acontecer. Só que quando Jesus voltar, não vai haver nenhum tipo de WhatsApp, nenhum tipo de mensagem, estou chegando aí, se prepara, não. Tá? É como se você fizesse todos os seus preparativos, colocasse cerca elétrica, colocasse câmera, você trancasse a sua porta, mas o ladrão conseguisse entrar. Por mais que você se preparasse, o ladrão entrou. Assim vai ser quando Jesus voltar. Por mais que você pense que não vai ser naquele dia, vai ser naquele dia que vai ser. Tá? E aqui entra uma parte da aula que eu acho interessante para você ficar bem ligado. Por quê? Vai estar escrito aí, o toque da trombeta no dia do arrebatamento se relaciona também com o alarido e com a voz de arcanjo. O alarido significa uma expressão militar, uma voz de comando. Nesse dia, ouvir-se-á a voz do arcanjo. Certamente a voz será para comandar aos anjos que irão se opor às hostes demoníacas instaladas nos ares, abrindo caminho para o povo de Deus que estará sendo arrebatado. Então você vê 3 sinais aqui: o toque da trombeta, tá? O alarido e a voz do arcanjo. Então são 3 toques, para 3 povos diferentes. Por vezes, numa pregação, nós acabamos falando, ou no dia a dia também, quando a gente relata assim, o som da última trombeta vai tocar. Mas para quem é o som da última trombeta? É para que tipo de povo? É para que tipo de gente? Vai haver um alarido. Para quem é o alarido? Né? Olha, há de se ouvir a voz do arcanjo. Para quem vai ser essa voz de arcanjo? Então é necessário que nós venhamos a ter a percepção do que é. Vamos começar aí pela trombeta. Para quem será o toque da trombeta? O toque da trombeta será para as nações, tá? A fim de consumar a destruição do presente sistema político universal. Vou repetir. Para quem é o toque da trombeta? O toque da trombeta é para as nações, ou seja, para todas as nações, com a intenção de consumar a destruição do presente sistema político universal. Então, quando o som da última trombeta soar, todas as nações da terra ouvirão e entenderão que a sua destruição está para chegar. Há de chegar um dia que esse sistema político corrupto, que é universal, há de ser destruído. Existem textos para isso? Sim. Profeta Daniel, capítulo de número 2, verso 44 ao 46. Então, Daniel 2, 4 ao 46.
e Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 1. Quem puder abrir aí para mim, Daniel 2, 44 ou 46, e Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 11. Quem achou Daniel? Quem achou Apocalipse? É Daniel o quê? Tá fechado o seu microfone. É Daniel o quê, pastor? Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, você veja Daniel profetizando, tá, que esse sistema universal há de ser destruído. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Acabou? Ele vem julgar com justiça, o cavaleiro do cavalo branco. O nome dele é Fiel, e ele há de julgar todas as nações. Tá? Então, hoje, falar que o som da última trombeta vai soar é bom falar para essa raça de político ladrão que nós visualizamos por aí. Ah, Leandro, tem como eu mudar essa situação? Não. Eu sinto muito lhe informar. O seu voto não vai mudar esse sistema corrupto político universal. Pode ser a pessoa mais honesta do mundo, pode ser o cara mais crente do universo. Ele não vai conseguir prosperar dentro desse sistema. O que nós podemos fazer é amenizar um pouco a situação, colocando pessoas que, além de honestas, elas venham ser capacitadas para o exercício político, que é o que nós temos uma dificuldade enorme. Geralmente eu vou escolher o Jonathan para poder ser o prefeito do meu bairro, do meu município, porque o Jonathan é crente, porque ele é de uma boa família, porque ele tem boa índole, mas ele não tem a capacidade necessária para poder gerir um município. Então, automaticamente, o que vai acontecer com o Jonathan? Ele vai se cercar de gente que tem a capacidade, mas não tem a índole dele. Então, vai ficar 6 por meia dúzia. Ele é bom, mas quem trabalha com ele não presta. Logo, anda com porco, come farelo. Então, nós brigamos hoje em dia, vamos lá para... Tem uns 3 aqui, louco aqui da rua, né? Para mim isso é loucura, irmão. Eu votei no Bolsonaro, mas eu não faria isso. O cara foi de bicicleta, irmão, lá para 25 de março, daqui do Rio para lá, saiu uma semana antes, foi e voltou de bicicleta, o cara é ciclista, para ficar lá gritando, glória a Deus, Deus acima de tudo, você nem qual é a frase, sabe? É loucura. Isso só vai ser solucionado de acordo com Daniel e Apocalipse. Até lá é choro e é ranger de dente. E cada um que segure, como diz o ditado popular,
cada macaco que segure no seu galho. E ponto. E ponto. Tá? Então, som da última trombeta para as nações políticas. Segundo som que nós escutaremos, alarido. Tá? Alarido, como diz a apostila, né? Significa uma expressão militar, ou seja, uma voz de comando. Tá? Para quem é essa voz de comando? Para a igreja. Então, o alarido vem para a igreja. Que igreja é essa? Né? Aqueles que morreram no Senhor. Ah, se prepara que você vai ouvir o alarido, a não ser que você, se você estiver vivo, você não vai ouvir o alarido. Agora, se você tiver morrido com o Senhor, você escutará o alarido, né? Que é uma expressão militar, uma voz de comando para quê? Para que aqueles que dormem no Senhor voltem a viver. É como se o soldado tivesse lá no seu período de aquartelamento e chegasse lá o sargento com um som de buzina mandando o soldado acordar. Acorda! Então, alarido é para os que morreram com Cristo Jesus. Se você estiver vivo, fica tranquilo, você não vai ouvir o som do alarido. Se você estiver morto, tá bom. Agora, se você estiver do jeito que está, eu escutei o alarido, de repente você está morto e nem sabe. Entendeu? Você é um morto vivo, um defunto, um de Walking Dead. Acho que é assim que fala, né? Tem texto para isso? Tem. Abra para mim Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Outro texto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 14. Outro texto, Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Tá? Vou repetir. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. E Tito, capítulo 2, versículo 13. Se você achou um desses, por gentileza, faça a minha leitura. A nossa cidadania, porém, Qual é o seu, está no Jonathan? céu. É o Filipenses 3:20. Vamos lá, leia devagar, Jonathan, como se você fosse um pregador do telhado. Vamos lá, Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus, de onde nós esperamos a nossa salvação. Tá? 1 Timóteo 6,14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Show. Tito 2,13. Tito o quê? 2,13. Bora, vou ler aqui. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, alarido é para a igreja, que aguarda fielmente no Senhor. Fielmente no Senhor. E o terceiro, a voz de arcanjo. Para quem é a voz de arcanjo? Para Israel. Tá? Então, trombeta, para as nações, de punição. Alarido, para a igreja, de ressurreição. E voz de arcanjo, para Israel, a fim de cumprir as profecias. Voz de arcanjo, para Israel, a fim de cumprir as profecias escritas em, dois pontos, aí você anota aí. As profecias escritas em Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. E Atos, capítulo de número 15, do versículo 14 ao 17. Então, abra para mim, por favor, Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12.
e Atos capítulo 15, verso 14 ao 17. Amós 11, 9, 11, 12. Isso. Naquele dia que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Ok? Atos 15, 14 ao 17. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Vamos lá. Sinal do arrebatamento da igreja. Na política, no ambiente político, a destruição desse sistema. Sinal do arrebatamento para a igreja, a ressurreição dos mortos. Sinal do arrebatamento para os judeus, a restauração do templo. Então, esses três sinais fazem parte do arrebatamento. E podem ou não acontecer todos eles no mesmo instante ou em sequência. Na minha percepção, primeiro evento, a voz do arcanjo. Tá? Que é quando o templo, o lugar de culto, há de ser restaurado. Tá? Segundo evento, o som da última trombeta, tá? Que é a destruição do sistema político universal. E o terceiro evento, o alarido para a igreja, que é o arrebatamento da mesma. E aí, isso pode acontecer dentro da visão pré-tribulacionista, antes do período da grande tribulação. Para o pós-tribulacionista, depois do período da grande tribulação. Mas, para mim, essa é a sequência. Voz de arcanjo, trombeta e alarido. Tá? Ou trombeta, voz de arcanjo e alarido. Mas o alarido, o que vem para a igreja, é o último tópico desses três. Tá bom, pessoal? Dúvidas aí? Alguém quer falar alguma coisa ou podemos seguir? Podemos seguir. Então, vamos lá. Apostila. Está na página 6, tá? Entrou agora. Quando Cristo vier para buscar a sua igreja, ocorrerão duas coisas na terra por ocasião desse evento. Primeiro, a ressurreição dos mortos e o segundo evento, a transformação dos vivos. Tá? Então, quem morre com Cristo Jesus sai de um cenário de morte para a vida. Quem não morreu e vivo está, sai de um cenário de morte também para um cenário de vida. Tá? Então, os mortos voltam à vida e nós que estamos vivos, porém mortos em nossos delitos e pecados, também vamos ficar vivos. Então, existem dois tipos de ressurreição. A ressurreição de quem morre no corpo e na alma e no espírito, e a ressurreição, ou melhor, a transformação de quem aqui está. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, ou Jonathan, que está morto, vai tornar a vida, ou Renato, que está vivo, vai ser transformado para ter um encontro com o Senhor nos ares. Tá? Então,
esses dois eventos hão de ocorrer. Página de número 7, o Tribunal de Cristo. Aí nós temos algumas referências aí em cima, tá? Não vamos ler ela, depois você pode fazer a leitura, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Timóteo, 1 Pedro e Apocalipse, tá? O mencionado julgamento não envolve critérios de salvação, visto que esse assunto já foi resolvido no Calvário, para aqueles que confessaram a Jesus como Salvador e o seu Senhor. Trata-se, no entanto, de um julgamento das obras, com a finalidade de atribuir ganho ou perda de galardões. O que é que acontece durante o período do Tribunal de Cristo? Aqui, os mortos já ressuscitaram e estão com Cristo nos ares. Nós que vivos estivermos, subiremos também aos altos céus e lá nos encontraremos com Cristo. Então, a salvação já está garantida, né? A partir daquele período, ninguém vai para o inferno mais, tá? Já estão todos no céu, está tudo resolvido, problema solucionado. Só que eu costumo dizer que salvação não é tudo. A salvação é apenas um elemento do plano escatológico. Tem gente que, se morrer e for para o céu, já está de bom tamanho. Só que a Bíblia nos chama de miseráveis, pelo simples fato de só desejarmos estar no céu. Se ir para o céu já é o suficiente, amém, glória a Deus e aleluia. Porém, existe um momento do tribunal de Cristo, que é quando o Pai, por meio do Filho, vai recompensar cada um dos seus servos que fizeram a sua obra aqui na terra para glorificar o nome do Senhor. O que é o tribunal de Cristo? É o momento de Deus honrar no céu aqueles que foram desonrados na terra. É momento de nós colocarmos as obras que nós fizemos diante de Deus e Deus retratar a seguinte ideia: essa obra você fez para o louvor e para a glória do seu próprio nome. Você fez para se enriquecer, você fez para se enaltecer, para massagear o seu ego, para ganhar agenda, para ganhar tapinha nas costas. Você veio para... Eu te salvei, porém, você não tem galardão, porque o teu galardão você recebeu lá na terra. Você cobrou para pregar, você gostava de massagem de ego, a sua agenda estava cheia, você se privava de falar o que eu mandava você falar. Porque se você dissesse, você não ia ter agenda, você não ia pregar com tanta frequência. Então, como você quis sucesso na terra, né, em troca de galardão no céu, eu lhe dei sucesso na terra. Não tinha um dia do mês que você não tinha agenda. Não tinha uma semana do mês que você não viajava no pássaro de ferro para cima e para baixo. Porque você falava o que o homem queria ouvir e não falava o que o céu mandava dizer. Então, teu galardão você recebeu lá na terra. Aqui no céu, quem vai ganhar vai ser a irmã Joana, a irmã Josefa, a irmã Maria. Por quê? Porque enquanto ninguém via, ela estava com o joelho dobrado, orando pela igreja. Enquanto ninguém via, ela estava visitando o órfão, a viúva. Enquanto ninguém via, ela estava limpando um banheiro, fazendo uma faxina, acordando nas madrugadas para entregar a liderança da igreja nas mãos do Senhor. Ela estava visitando pessoas em situações críticas, ela não recebia cargo, ela não recebeu carro, ela não foi jantar numa churrascaria, nunca nem sequer teve um título e nem um reconhecimento de tamanhos ministérios, mas chegou o momento de eu honrar quem não foi honrado lá na terra. E a irmã Maria honrou o Senhor lá na terra. Então,
O que é o tribunal de Cristo? Ninguém vai para o inferno, mas as nossas obras vão ser lançadas no fogo, na fogueira, para ver se foi para glorificar o teu nome ou se foi para glorificar o nome santo do Senhor. Então, não tem nada a ver com a salvação, ok? Beleza? E isso já foi de acordo com a apostila resolvido no Calvário. Para aqueles que confessaram Jesus como Salvador e Senhor, de acordo com Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Abra para mim, por favor. Romanos o quê? 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto é muito falado, né? É até tema de Sim. louvor, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Né? Só que tem alguns elementos aqui que vale a pena ser citados. Portanto, vírgula, agora, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para quem que não tem condenação? Para quem não anda segundo a carne. O cara é carnudo e diz que a condenação não há mais nenhuma condenação para mim. Ué, mas então Paulo está mentindo. Porque ele diz que não há nenhuma condenação para quem não anda segundo a carne. Para esses, sim. Para esses, né? Não tem condenação mesmo. Tá? Vamos lá. Trata-se, no entanto, de um julgamento das obras com a finalidade de atribuir ganho ou perda de galardões. Tá? A salvação não é tudo. Vanessa Paz, tudo bom, querida? Estamos na página 7, tá? Tá. A salvação não é tudo para o crente. Após o arrebatamento, segue-se ainda um tribunal para o salvo, em que cada um será recompensado pelo modo como se portou durante sua jornada com Cristo na terra. O trabalho que empreendemos por amor a Cristo na edificação da sua obra. O uso que fizemos do nosso corpo e o modo como tratamos os nossos irmãos. Então, isso vai ser elemento de julgamento. Abram aí 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. 2 Coríntios 5, 10. E Romanos 14, 10. Eu vou ler 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, tá? Vamos lá. O trabalho que empreenderemos por amor a Cristo na edificação da sua obra. Então, tudo que eu fiz em favor da obra de Deus vai ser lançado no fogo, para saber se foi para glorificar a Deus ou o homem. Diz aí assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, ninguém pode construir algo que não seja a partir do princípio de Jesus. Então, se eu quiser abrir uma igreja hoje, eu tenho que partir de Jesus. Tá? Ele é o fundamento. E se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, hoje a gente clama muito pelo fogo, né? Eu nasci no fogo, língua de fogo, sapato de fogo, roda de fogo, cabelo de fogo. É tanto fogo que a gente não sabe se está falando de algo para Deus ou do inferno com o diabo. Porque é tanto fogo. Eu sou filho do fogo, né? Vem como labareda de fogo, tá? Beleza, que venha. Só que eu tenho que entender que durante o período do tribunal de Cristo, esse fogo que eu tanto quero, que é o fogo de Deus, ele vem para queimar as obras que eu faço na terra. Então eu quero ser cheio do fogo de Deus. Cuidado. Pode ser que quando o fogo te alcance, todos vejam que você não passa de um fanfarrão que só está fazendo para aparecer para o homem. Tá? Então, as nossas obras vão ser lançadas no fogo. Imagine todos nós no céu, todo pompudo, chego lá com a fama de pregador itinerante, famoso aqui na terra. Aí Deus pega toda a minha obra, assim, agora vamos ver, né? Vou jogar no fogo, tá? Jogou, queimou tudo. Aí a minha cara diante de todo mundo. É por isso que você tinha nome. Você fazia para engrandecer a si mesmo. Entende? A falsa humildade, você não vai perder a sua salvação. Mas lá a falsa humildade vai vir à tona. Tá? Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perdas. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ok? Então, aquilo que eu faço para edificar a obra de Deus, um dia vai vir à tona. Se foi para aparecer ou para mostrar quem ele é. 2 Coríntios 5:10. O uso que fizemos do nosso corpo também será pauta desse julgamento no grande dia. Quem achou pode ler para mim, por favor. Pois Porque todos nós todos devemos, Pode ler, pode. porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tudo que eu fizer com o meu corpo também vai ser pauta de julgamento no dia de receber o galardão. E aí, você pode elencar uma série de situações. Tá? Gula, por exemplo. Já pensou você perder o seu galardão porque tu comeu mais do que a boca? Gula é pecado. Imagine o cara que só... o cara só anda com a camisa do Fluminense. Esse cara vai ser julgado. Eu nunca vi ele sem a camisa do Fluminense. Nunca vi. Nunca vi. Que isso, pastor? Ô, pastor, esse corpo não é o corpo de Cristo, não? Não. Negativo. É o seu corpo, o seu templo, como li agora lá em 1 Coríntios 3:17. Tá? É o corpo, o nosso santuário, o santuário de Cristo. Não é o corpo de Cristo. Tá? É o nosso corpo. É o nosso físico. O que eu faço com o meu corpo, eu vou dar conta lá em cima. Seja por imoralidade sexual, seja por descuidado físico, né? Uma série de coisas.
Tá? Então, também darei conta. Cuidado com o que você faz com o seu corpo físico. Cuide dele. Cuide dele. Tá? E tatuagem? Tatuagem também é pecado, né? Pecado. Ah, nos textos sagrados. Você está marcando ali o teu corpo com algo que Deus proibiu. Entendeu? Com algo que Deus proibiu. A não ser que tenha feito antes da salvação, né? Antes da aceitação. O problema é que nessa questão da tatuagem, as pessoas elas são muito rasas nesse assunto. Só pegam lá Levítico, mas não fazem a comparação do porquê o Senhor proíbe, né? Acredito que eu já tenha explicado isso para vocês. Já sabem disso, né? A tatuagem, né? Não? Vamos lá, então. Abra para mim aí Levítico capítulo 19, se eu não me engano. Aqui, vamos lá. Levítico 19, versículo de número 28. Pelos mortos não darei volta na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós, que eu sou o Senhor. Não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Por que o Senhor proíbe lá no livro de Levítico? O que é o livro de Levítico? Levítico é um livro de conjunto de regras, né? de regulamentos que o povo que agora está saindo do Egito deve seguir, né? O livro de Levítico ele é escrito para Deus mostrar para o povo como deveria ser o comportamento dessa nação que agora sai do Egito, acostumados com as leis que regiam aquele local. O Senhor precisa dar a eles uma regra de vida e prática. Então, o Senhor enumera. Dentro do livro de Levítico, você tem leis que são particulares para os levitas, né? Que são os sacerdotes, o sumo sacerdote e os levitas, né? Então, são regras que são só para eles. Outras regras, principalmente as regras alimentares, né? Que hoje em dia, por exemplo, já não tem lá a sua relevância, como, por exemplo, à época, proibia-se de comer camarão, proibia-se de comer carne de porco, por falta da higiene. A gente sabe do mal que a carne do porco traz quando ela não é limpa de forma apropriada e mantida de modo apropriado. Então, naquela época, se você comesse uma carne vinda do porco, com ausência de água tratada, ausência de local para manter a mesma e a higiene necessária, você poderia matar toda uma galera. Hoje, você já tem aí regras, né, normais. O camarão também. O camarão, gente, apesar de gostoso, é a barata do mar. Quem tem o hábito aí de limpar o camarão, né? Já limpou as costas do camarão, ali onde fica o cocô do camarão? Sai cocô pra caramba. Eu ia falar merda, né? Mas sai cocô pra caramba dali. Pô. Acho que tem mais cocô do que camarão. Tu limpa ali, é muito cocô. Na época, não se tinha esse entendimento. Então, são regras alimentares que serviam para proteger o povo. E outras regras, né, que existiam para poder regulamentar. Levítico 19, 28 fala: pelos mortos não façam incisões no vosso corpo. E nem façam tatuagem. A tua versão é tatuagem, né, Jonathan? Isso. Qual é a tua versão? NVI. NVI. Tá? A minha versão judaica, do David Stern, também fala tatuagem. Tá bom? A minha João Ferreira de Almeida não fala, só fala de não fazer marca alguma sobre vós. Por que o Senhor proíbe o termo tatuagem? Porque era uma prática idólatra existente na época. Marcar o corpo
era o pecado de idolatria. Todas as nações ao redor dos hebreus tinham seus corpos tatuados em forma de idolatrar os deuses ao qual eles serviam. E Deus vai dizer no livro de Levítico, dá um direcionamento, olha, Moisés, diga ao povo que eu sou santo, e eles devem ser também. Ser santo significa ser separado, diferente, o oposto do que o mundo é. Então, em livro de Levítico, o Senhor está falando assim, ó, vocês não vão fazer tatuagem. Por quê? Porque todas as outras nações fazem. E por mais que vocês não façam para poder praticar o culto idólatra, quando eles olharem, vão pensar que vocês são iguais às outras nações. Então, o pecado de tatuagem no Antigo Testamento é pecado de idolatria. Correto? Beleza? Dizem alguns, todos por aí, que no Novo Testamento não tem nada relacionado à proibição. É porque nunca leram lá o primeiro concílio da igreja, né, que é denominado como Concílio de Jerusalém. Vamos lá para Atos, capítulo de número 15. Versículo de número 28. Atos 15, versículo de número 28 e 29. Pode ler? Pode. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a Pareceu nós, bem a quem, não Renato? Espírito Santo, ao Espírito Santo. Opa, então vamos E lá. Então, pareceu bem ao Espírito Santo. Não foi uma ideia dos apóstolos, não foi uma ideia dos diáconos, não foi uma ideia da comunidade. Pareceu bem ao Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo de Deus dizendo, olha, é uma regra minha. Pode continuar. E a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Segura. Que vão... Segura. Essas coisas necessárias, 2 pontos. E aí vai começar a dizer, né, quais são essas coisas necessárias. É necessário entender aqui. Por que não vos impor mais encargo algum? Aqui existe uma divisão, né? Até o presente momento, o que estava acontecendo aqui? Todo o gentil que se convertia a Cristo era forçado a tornar-se, antes de tudo, um judeu, para depois seguir as regras de Cristo. E isso estava tornando um fardo pesadíssimo para os gentios, principalmente os homens que tinham que praticar a circuncisão. E circuncisão, à época, não era com anestesia. Botava ali a sua genital para fora, pegava um pedaço de pedra e vapo, sem anestesia, sem nada. Então, eles não queriam praticar tal ato. As mulheres, elas tinham que, por exemplo, se sujeitar, se submeter a situações que as mulheres judias se submetiam. Perder completamente seu poder de fala. Então, olha o que o Espírito Santo está falando. Está muita confusão. Uma coisa é o judeu, outra coisa é o gentil que se aproxima de Cristo. Não dá para tornar o gentil um judeu e depois fazê-lo um cristão. Então, a gente vai ter que criar regras para que o judeu siga as dele e os gentios sigam as dele. E de quem foi a ideia? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vê a opressão que o gentio estava passando. Gentio esse, todos nós aqui estamos. Pelo que eu saiba, não tem nenhum judeu aqui. Todos nós somos gentio, e é a igreja. Então, a regra que vai estar sendo estabelecida aqui é para a igreja, ou seja, nós. Tá? Quais são as regras que a igreja deve seguir, Renato? Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue. Note aí. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Entre aspas, a igreja, o gentio que se aproxima de Cristo,
ele deve se abster de tudo aquilo que envolve idolatria. Então, tudo que aponta para o pecado de idolatria no Antigo Testamento, o gentio que se aproxima de Cristo não deve fazer. Ok? A tatuagem era um pecado de quê no Antigo Testamento? Idolatria. Idolatria. O gentio que somos nós, ao se aproximar de Cristo, devemos abrir mão de tudo que envolve o pecado de idolatria. Então, se eu faço uma tatuagem depois de conhecer a Cristo, eu pequei. Qual foi o meu pecado? Idolatria. É a Bíblia. Tão claro como a neve. Concordância bíblica, sistematização da interpretação das Sagradas Letras. E aí segue, né? Do sangue, da carne sufocada, da prostituição. Ponto. Fazei bem, se vos guardardes destas coisas, bem vos vá. O problema hoje, relacionado à tatuagem, é que a gente quer ser igual ao mundo. Quer andar igual eles andam. Quer marcar o corpo como eles marcam. Entendeu? Respondido? Sim, sim. Vamos lá, então. E o modo como tratamos os nossos irmãos. Romanos 14, 10. Pode ler? Pode. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, a forma como eu trato meu irmão, já dito aqui no comecinho da aula, vai ser pauta de julgamento também lá. Cuidado. Às vezes a gente trata uma pessoa mal, achando que uma hora isso vai resolver, e não vai, né? Uma hora eu vou pagar por isso. Então, pauta do julgamento. O que eu faço em relação à obra, o que eu faço em relação ao corpo e a forma como eu trato o meu irmão. Pode fazer com que você venha perder o seu galardão. Ok? São 8h40. Vou dar 10 minutinhos de intervalo para vocês, tá? Voltamos 10 para as 9, ok? Perfeito. Julgamento das obras realizadas, tá? Esse julgamento não é por nossos pecados, pois os mesmos já foram julgados em Cristo. O julgamento das obras perante o tribunal mostrará como administramos os nossos bens, os nossos dons, as dádivas, nossa dívida, as nossas energias, os dotes, os bens, os talentos, enfim. Tudo o que de Deus nós recebemos. Então, lá no tribunal, nós também seremos julgados pelo tanto de coisas que pedimos ao Senhor. Então, eu vou lá no tribunal e peço bens, riqueza, prosperidade. Deus vai lá e dá. O que você fez com aquilo? Né? Vai ser cobrado. Dom. Senhor, eu quero o dom da cura. Senhor, eu quero o dom de falar em outras línguas. Deus vai lá e dá. Naquele dia, Deus vai julgar. O que você fez com o dom? Né? As suas energias, os seus dotes, os seus talentos. Tudo que eu peço hoje ao Senhor, Deus não tem problema nenhum de te dar. Deus é um Deus de mão aberta. Deus dá até para quem não merece. Deus dá bênçãos até para quem não é dizimista, para quem não é ofertante, para ateu, para macumbeiro, para crente. O problema de Deus não é dar o que você pede. Tá? Só que uma vez que ele me concede, Elaine, o que eu pedi, ele vai me julgar e me cobrar por aquilo que ele me entregou. Você acha que é só o diabo que cobra o que ele te dá? O diabo te dá e cobra. Deus também.
Deus também, tá? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor, tá? Porque tem gente que pede por pedir. Eu quero porque eu acho legal. Queria tanto pregar, ser um pregador, porque eu acho legal. Queria tanto cantar porque eu acho legal. Queria tanto ser um pastor, um presbítero, um diácono, porque eu acho legal. Tá bom, então eu te faço um pregador, um cantor, só que eu vou cobrar. Julgamento da conduta cristã, já lemos aqui em cima, né? E a forma como tratamos os nossos irmãos. Também já lido aqui, explicado aqui em cima. Vamos lá para a pauta do julgamento, página de número 8. Tópico 5.1, tá? Diz assim: de acordo com as Escrituras, a pauta do julgamento consistirá dos seguintes itens, né? Da letra A à letra I. Ou seja, todas as obras, não vai ter uma que não vai deixar de ser contada. Então, todas as obras, ok? Recompensas pelo bem, aprovação pelo trabalho feito, as palavras que nós dizemos, tá? Olha como é que é sério isso daqui. Então, a palavra que eu digo, o que eu tenho falado? Né? De quem eu tenho dito? Acho que isso pega o crente, né? Porque a gente gosta de falar, às vezes, demais, né? Então, as palavras que eu digo também vão me ser cobradas. Outro julgamento, a vitória que eu tenho sobre o velho homem. Todos nós temos um velho homem inserido dentro de nós, né? Se pisar no meu pé, eu rodo a baiana. O homem fala, eu sou crente, mas não sou otário. Vanessa, é assim mesmo, né? Naquele grande dia lá, eu posso perder o meu galardão, como a gente já vou perder minha bênção por causa do fulano. E tem hora que a gente perde, que nós perdemos para o nosso velho homem, para aquele que achamos que estava morto, mas na verdade está dormindo apenas, tá? Por haver suportado as provações, por ganhar almas, por amar a vinda de Jesus e por apacentar o rebanho de Deus. Então, depois você analise, né? E veja no que você precisa melhorar. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens que vão estar na pauta do julgamento. Então, você já sabe hoje o que o Senhor vai te julgar naquele dia para te conceder o galardão. Ou seja, como é que têm sido as suas obras? Como é que você recompensa quem te faz o bem? Né? Que tipo de palavra você tem dito? Que tipo de coisa tem saído da sua boca? Você tem vencido ou tem perdido mais em relação ao seu velho homem? Você tem suportado as provações? Tem ganhado almas para o reino? Você ama a vinda de Jesus? Tem apacentado o rebanho de Deus? O que você precisa melhorar? Qual desses pontos? Né? Que dia maravilhoso ante o tribunal de Cristo serão conhecidos os guerreiros desconhecidos. Quantos existem que prestaram um grande serviço ao reino de Deus, mas não chegaram a ser conhecidos ou foram esquecidos? Muitos brilharam em sua vida de testemunhos e nas suas obras, e com isso ganharam muitos para Jesus. Tem gente que é esquecida. Você ajudou, você estendeu as mãos, você colaborou, e simplesmente as pessoas elas te esquecem, te abandonam. Entendeu? Quem é a Elaine? Quem é o Renato? Entendeu?
Todos nós já fomos abandonados aqui em algum momento da nossa vida. O problema não é quem me abandona. O problema é se nós abandonamos. Que ninguém gosta de ser abandonado, mas tem vezes que nós abandonamos pessoas também. Mas é ruim você ser desonrado. É ruim você ver as pessoas tocando a vida e você, que tanto estendeu a mão, que tanto fez, que tanto ajudou, que tanto esteve presente, hoje simplesmente não é ninguém. É uma página virada. Entende? Nós temos um caso do rei Assuero com um tio de Esther. Ele salva o rei Assuero de um golpe de Estado. E ninguém honra aquele cara. Um belo dia, quando Deus quis honrar aquele camarada, ele tirou o sono do rei Assuero. E o rei Assuero foi lá ler nas crônicas dos reis para saber. E Deus colocou a página certa, o texto certo. E aí ele falou assim, mas o que deram para esse homem? A resposta foi nada. Então vamos honrar ele. Para cada esquecimento na terra, existe um Deus para te honrar no céu. Quando é que essa honra vem? Eu não sei. Pode ser que aqui na terra nunca venha. Mas no céu, você pode ter certeza que ela virá. Poxa, Leandro, mas eu queria aqui na terra. Eu também. Mas pode ser que só venha lá em cima, nas mansões celestiais. Porque aqui, às vezes fica bem difícil. Bem complicado de verdade. Tá bom? Tem as bodas do Cordeiro aí, tá ok? Vamos lá para as bodas do Cordeiro. Depois nós temos... vamos trabalhar bodas do Cordeiro nesses últimos 20 minutos aí, tchau. Diz assim, muitas vezes, enquanto esteve aqui na terra, Jesus prometeu apresentar os teus fiéis ao Pai e confessá-los diante dele, como está escrito em Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 12 e Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 5. Vamos ler, por favor? Mateus 10, 32, Lucas 12, 8 e Apocalipse 3, 5. Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso não é só aceitar a Jesus, tá? Isso é confessar. Como é que eu confesso a Jesus diante dos homens? Foi tema da nossa aula, algumas aulas atrás, que é quando eu guardo os mandamentos, que é a manifestação do amor que eu tenho a Deus, tá? Então, aquele que me confessar perante os homens, eu estou num ambiente, ninguém é crente, mas eu sou. Eu estou num ambiente, ninguém glorifica a Deus, mas eu glorifico. Ninguém tem postura de servo, mas eu tenho. Isso é confessar a Jesus. Não estamos falando de aceitação, tá? Lucas 12, 8. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Ok. É confirmação, tá? Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Diz aí assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Que livro da vida é esse, gente? Que livro da vida é esse? Abra aí
Filipenses 4:3. Diz aí assim, vou ler o versículo 1 também. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, um belo nome para quem vai ter filho aí, tá? Evódia. E rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes a essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, os nomes estão no livro da vida. Vamos para Êxodo 32, 33. Diz aí assim, 32, 33. Então diz o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. E aí? O nome sai do livro ou não sai? Sai. Aí, né? Paulo está dizendo, olha, tenho meus cooperadores que estão com o seu nome escrito no livro. Ajudem eles. Aí Deus está dizendo, ó, se der mancada e pecar contra mim, não é o pastor que risca, é o próprio Senhor. Tá? É o próprio Senhor. Vamos lá para Daniel 12. Existe Oi, pode falar. Não existe aquela história, então, de uma vez salvo, sempre salvo. Nunca. Até porque João Calvino, a quem atribuem essa fala, ele nunca disse isso, nesse teor que eles pregam, né? João Calvino vai dizer, de fato, a metodologia é uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não da ideia de que aceitei Jesus, posso viver da vida, posso viver da forma que eu quiser. João Calvino vai dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, é que se eu aceitei a Cristo e me comprometi a andar em fidelidade com Ele, eu vou andar como crente. Certo? Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque aceitei Jesus e vou viver como Jesus quer que eu viva. E pronto. Não essa baixaria que as pessoas acham que é aí. Então, lemos Apocalipse, livro, Filipenses, livro, Êxodo, livro, Daniel 12, 1. Diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Tem guerra? Tem. Mas tem salvação para quem tem o seu nome escrito no livro. Vamos para Apocalipse 20, 12. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12. Diz assim, e vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Apocalipse agora está dizendo livros no plural, tá? Abriu-se um outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Que livros são esses, gente? Né? Então, abriram-se livros. Os 2 livros que se abrem em Apocalipse 20, 12, abriram-se livros, são livros para julgar as boas obras, ou seja, as nossas obras. Aquelas obras que nós tratamos ali no Tribunal de Cristo, tá? Então, o nome da Vanessa está lá escrito nos livros. Pega lá, né, o fichário lá com o nome da Vanessa. Vê as obras dela. Beleza. Agora, tem o livro da vida do Cordeiro, que é o livro para a salvação, né? Vamos para Apocalipse 13, 8. Diz assim: e todos os que habitam sobre a terra adorarão. Adorarão, né? Esses cujos não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem vai adorar a besta? Os que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Tá? Do Cordeiro. Vamos para João 10, 10. Termo conhecido: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Seu nome está no livro da vida ou não? Cuidado, ele pode sair se você pecar contra o Senhor. E se não tiver no livro da vida do Cordeiro, cuidado, a besta te pega. Então, às vezes a gente trata assim as bodas do Cordeiro apenas como ato do Senhor ser o nosso garçom. Mas é muito mais profundo o que nós temos durante esse momento. Sigamos para a apostila. Junto com Jesus, a multidão glorificada e lavada no seu sangue entrará perante o trono de Deus, sendo que será o próprio Jesus que apresentará os santos, dizendo: Pai, aqui estão aqueles pelos quais eu morri. Estes confessaram o meu nome e foram fiéis à minha palavra. O termo fiel no grego é digno de confiança. Tá? Fiel, dentro de um contexto grego, é quem é digno de confiança. O Senhor pode, por exemplo, quem confia em Deus aqui? Todos nós, né? Agora, será que Deus pode confiar na gente? Essa é a grande questão. Que Deus é fiel, e volto a dizer, quando eu digo que Deus é fiel, eu digo que ele é digno de confiança. A palavra fiel é digno de confiança. Fiel não é quem não trai. Fiel é quem te oferta confiança. Tem gente que você confia de olhos fechados até que se prove o contrário. Entende? Então é Deus, é Jesus dizendo assim: olha, esses aqui, Pai, foi pelos quais eu morri. Estes não só confessaram o meu nome, mas eles foram dignos de confiança. Eu confiei o meu nome, eu confiei a minha palavra e eles não me decepcionaram. Então, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de temor e tremor nesse sentido, né? De ser digno de confiança de Deus. É você ter um amigo que fala assim: ó, naquele ali eu confio, naquela de lá eu confio. Eu coloco a mão no fogo por fulano. É Jesus dizendo: olha, por esses aqui eu coloquei a minha mão no fogo. Que nós venhamos ser um desses tais. Que o Senhor possa dizer: olha, eu estou apresentando. Cara, é maneiro você estar desempregado, por exemplo, e alguém apresentar você para você conseguir um emprego ali, ó.
fulano é gente boa, confiável, coloca a minha mão no fogo pelo fulano. Imagine Jesus falando isso de mim e de vocês. Cara, isso é lindo demais, cara. É inimaginável. Sabe? Elogio melhor do que esse, não tem. Não tem. A expressão noiva do cordeiro é uma expressão figurada que mostra o que acontece quando uma alma entra em aliança com Jesus através da salvação. Passa a ser-lhe fiel para pertencer inteiramente a ele e a aguardar a sua vinda, a fim de estar sempre com ele. Nós o amamos, embora não tenhamos o visto ainda pessoalmente. Pertencemos ao povo chamado noiva de Jesus, desde o feliz momento em que fomos, pela fé, lavados no seu precioso sangue. Temos dentro de nós a esperança de que ele virá nos buscar e nos levar para a sua glória. Amém, pessoal? Dúvidas aí? Podemos encerrar. Vamos orar, então, para a gente encerrar. Quer falar, Elaine? Alguém quer falar? Sim, não? Pastor, Oi? o senhor está me escutando? Perfeitamente. Eu tenho uma pergunta. É mal visto, assim, por Deus, a pessoa não almejar cargo na igreja? Não almejar cargo, se é mal visto pela igreja, pelo Senhor, não, Deus. não é mal visto pelo Senhor, tá? Até porque, Elaine, os cargos na igreja, hoje, eles são mal distribuídos e mal utilizados. Hoje se dá cargo para que eu possa honrar a pessoa, ou por interesse, ou por desejo. Às vezes o camarada sonha em ser pastor, mas ele tem um chamado para ser um bom obreiro, um bom diácono. Mas ele tem o desejo de ser pastor. E aí o desejo dele, por vezes, é atendido pela sua liderança, seja pelo um dízimo alto que a pessoa dá, ou pela liderança entender que todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ter título. Mas Paulo vai dizer que os títulos são concedidos, primeiro, para o fortalecimento da fé de quem os recebe. E segundo, para a organização eclesiástica. Tá? Então, se eu não almejo o título, eu não desagrado ao Senhor. Eu desagrado ao Senhor quando eu tenho o título, mas não exerço o trabalho que o título me requer. Tá? Ou quando eu só trabalho se me derem um título. Tem muita gente dentro da igreja que não tem título, mas exerce um papel fundamental para tudo aquilo que a igreja precisa. Então, não é. O problema, Elaine, é que criou-se esse sistema nas igrejas de que eu preciso ter um título, primeiro, para poder trabalhar. E se eu não tenho título, é porque eu não sou honrado. E automaticamente existe uma raça ruim de crente dentro da igreja que, se você não tiver o título, ele não te respeita. Então, às vezes, a gente se sente culpado pela forma como as pessoas interpretam a Bíblia de maneira errada, né? Mas não está sendo errada com Deus por não almejar os títulos. A Bíblia me diz pelo apóstolo Paulo que eu devo almejar os melhores dons, não os melhores títulos. Até porque Paulo vai dizer, a uns Deus deu por profeta, por mestres, por pastores, por presbíteros. Então, quem escolhe é Deus, não é o homem. Tá? Mas eu nunca vi, né, alguém dentro da igreja, meu sonho é ser obreiro e pronto. Não, todo mundo quer ser obreiro, para depois ser diácono, para depois ser presbítero, para depois ser pastor. É uma escala, escalar
aquele degrau da honra, né? Tendo o entendimento dele. Tá bom? Até porque o título não impede da gente de fazer, ó. Não. Não impede mesmo. Não impede mesmo. Ali mesmo na Poder e Unção, por exemplo, tem muita gente que não tem título, mas que exerce um papel fundamental para o bom funcionamento da obra. Para o bom funcionamento da obra. E talvez se não fossem essas pessoas que não têm título, a igreja sofreria muito mais. Muito mais. Pastor, agora em janeiro eu seria levantada missionária. Só que eu falei para minha pastora que eu não queria, eu não aceitei a unção, porque eu não queria ser mais uma. Porque missão é muito além de você estar dentro de quatro paredes, dentro de um templo, só para ter o título de missionária. Então, eu falei para ela que eu não achava que era o tempo oportuno e que eu não estava preparada também para isso. Até porque missão é uma coisa muito ampla, né? Muito vasta, tem um campo. Então, eu falei para ela que eu não queria. E eu fui mal, assim, mal vista por Interpretado. isso, né? Isso, por não ter aceitado a unção. Aí, no dia da unção e tal, teve lá o pessoal que foi ungido, né? Aí logo ela veio atrás de mim e falou assim: você não foi dessa vez, mas da próxima você vai ser, porque não adianta você fugir do seu chamado. É Entendeu? porque tem pessoas. Eu estava até conversando com um rapaz hoje, e explicando para ele a diferença de chamado para ministério. Uma coisa é você ter o seu ministério, outra coisa é você exercer o seu chamado. Por que eu expliquei para ele por isso? Porque ele está vivendo um conflito entre dar prioridade ao seu ministério, que ele entende ser o chamado, em detrimento do seu casamento. Então, isso está trazendo para ele, trouxe para o casal, né, um problema entre os dois. Tá? Porque ele estava deixando a esposa de lado para o exercício do seu chamado. Então, não estava dando atenção para a esposa, para os filhos, para casa, porque, segundo ele precisa fazer a obra de Deus. Né? E eu falei que ele estava errado, porque ele estava confundindo chamado com ministério. Por que o apóstolo Paulo ele recomenda os varões, caso não consiga se conter, é melhor se casar do que viver abrasado? Mas Paulo, por exemplo, recomenda que os seus seguidores fossem igual a ele, não se casassem, fossem solteiros, para poder cuidar da obra. Porque uma vez que eu me caso, o meu ministério é uma coisa, o meu chamado é outro. O meu chamado agora é cuidar da minha casa. Então, qual é a minha prioridade? Cumprir o meu chamado. E, em segundo plano, exercer o meu ministério. E essas pessoas confundem essa ideia. Ah, você está fugindo do seu chamado. Não. Você está exercendo o seu chamado. Você só não quis ser inserida como missionária dentro do ministério. Mas o seu chamado você exerce. Você prega o evangelho, você assiste pessoas, você ora por vidas. Então você cumpre o seu chamado. Você só não quis ser aceita no ministério. Ministério envolve cargos e títulos. Chamado exerce o exercício de uma função. Entende? Então, é necessário saber essa diferença entre ministério e chamado. Você não está fugindo do seu chamado. Você só não quis, no momento, não se sentiu confortável no momento, receber o título para ser inserida no ministério. Mas o chamado você está cumprindo. Só que essa dificuldade, as pessoas não conhecem e colocam um fardo pesado sobre as costas alheia, fazendo com que a pessoa assuma o ministério, e aí ela assume o ministério. Depois que ela recebe a unção, que assume o ministério, ela não consegue mais exercer o seu chamado. Aí sabe o que vão falar lá? Esperou só ser ungida para parar de fazer a obra. É porque a liderança lançou um cargo nas costas de uma pessoa
que não estava pronta, que não queria e que entendeu que Deus não tinha aquilo ali para a vida dela. Quer matar algumas Verdade. pessoas? Dá um cargo para ela. Você acaba com o chamado daquela pessoa. Verdade. Quanto mais dado, mais é cobrado, né? Mas é cobrado. Porque quando eu dou um ministério para uma pessoa, eu passo a ser cobrado pela igreja. Ué, mas o pastor não está aí, o presbítero não está aí, o diácono não está aí, não tem um obreiro na casa. Mas não tem o pastor, não tem o diácono, não tem o presbítero, não tem o obreiro. Mas a igreja está vazia? Não. Tem gente dentro da igreja que tem um chamado de pastor, que tem um chamado de presbítero, que tem um chamado de diácono, que tem um chamado de obreiro, mas não pode exercer o papel. Por quê? Porque se confunde chamado com ministério. Chamado por ministério. Aí o que acontece? Só pode orar se fizer parte do ministério. Aí o chamado. Não tem chamado. Aí você vê uma parte de gente, às vezes um ministério inchado, com muita gente pertencente ao ministério, mas com pouca gente executando o seu chamado. Tudo Verdade. porque as pessoas só querem título. Entendeu? Mais alguma coisa? Vanessa, tá mudo o seu som. Tá ouvindo? Agora sim. Tem uma coisa que tem me preocupado, que eu tenho visto nas igrejas, até na nossa aqui, que o que acontece, pastor? As pessoas estão enxergando, tipo assim, a gente tem 4 pastores. As esposas dos pastores são crentes, são atuantes na obra, mas não têm sido vista. Aí a pessoa não tem aquela noção, até tem conversado isso com meu esposo. Eu falei assim, uma coisa é o pastor ter a esposa crente, que atua na obra, outra coisa é não ter a esposa cristã, porque tem uns que se convertem, a gente tem, graças a Deus, os nossos aqui, as esposas são esposa de pastor, exercem ministério. Mas é como se o pastor fosse colocado tipo como um Deus e eles não enxergam a esposa do pastor. Eu falei, está errado. Por quê? Porque se o pastor está de pé, é porque a sua esposa ora. Se tem culto de libertação, consagração, é porque as mulheres estão assumindo a mesa. E faz bem o seu papel, graças a Deus por isso. E eu não sei por quê, eu não tô assim, eu tenho orado a Deus, eu estou falando assim, Senhor, por que essa divisão? Por que está tendo essa divisão que é nítida ali? Tipo assim, a pessoa enxerga o homem e não enxerga a esposa. Ou quando a esposa tem dom e talento, enxerga a esposa e não quer enxergar o diácono. Tá muito difícil, tá um negócio estranho. Só muita Eu oração. não sei se a falha é nossa, se é o do esposo, é como se, assim, muitas das vezes a palavra não tem peso. Mas aí, quando Deus ele tem uma chamada, como a gente está falando aqui, não só um ministério, uma chamada com a pessoa, aí é necessário, muitas das vezes, Deus te usar com autoridade na igreja, aí aqueles, tipo assim, que meio não te valoriza, fica com medo, porque sabe que a revelação, ou é Deus mesmo que está falando, que é a coisa que está escondida, aí fica com aquele medo assim, mas depois parece que volta tudo de novo. Falta a oração. Não ora, tu fala, irmã, vamos orar. Ah, não, deixa para a próxima. Gente, pelo amor de Deus. Tá estranho o negócio. Não sei se na de vocês têm visto isso. Eu tenho observado já um bom. Ficou mudo o áudio da Vanessa. Vamos orar, pessoal, para a gente terminar? Vamos orar? Ora aí, Jonathan, pela gente, por favor. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por essa aula. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor usou o pastor Leandro para nos ensinar.
Quero te agradecer também por cada aluno que participou, todos aqueles que entraram, mas não puderam continuar até o final, e todos aqueles também que não puderam participar. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, nos dá um entendimento, Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor está colocando para o pastor Leandro nos passar. Que o Senhor venha nos dar, ó Pai, uma noite abençoada, um resto de noite abençoado. Te peço que agradeça em nome de Jesus. Amém, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Beijo grande. Assim que carregar, eu já disponibilizo lá para vocês. Tá bom? Amém.